Olá, concurseiro de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e aí está lá no edital Regimento Interno, que não se confunde com Lei de Organização Judiciária, ok? Nós temos um módulo à parte sobre a Lei de Organização Judiciária de Minas Gerais. Agora o nosso papo é sobre o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, órgão de segunda instância. A Lei de Organização Judiciária trata do Judiciário Mineiro como um todo. O Regimento Interno é voltado para a estrutura e funcionamento da segunda instância, ok? Os órgãos internos, exatamente as autoridades ali que estão no comando, é disso que nós vamos falar. Claro que o Regimento Interno tem muita correspondência com a Lei de Organização Judiciária. E aí, como em legislação específica, existem alguns conflitos com a Lei de Organização Judiciária. E você, concurseiro, precisa estar atento, esperto a estas divergências, principalmente porque pode fazer toda a diferença na hora de resolver a questão da prova. Você já sabe que regimento interno é legislação orgânica, legislação específica e muda demais. Muda sempre, toda hora tem novidade no regimento interno. E você que está comigo nesse módulo de legislação orgânica, legislação específica, regimento interno, você sempre terá as atualizações enquanto seu módulo estiver ativo, ok? Gratuitamente atualizado, sempre. E aí, onde eu vou pegar o regimento interno? No próprio site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas eu fiz o quê? Selecionei, coloquei para você lá também no site Superprofessores, superprofessores.com.br. Todas as legislações específicas cobradas no seu edital está lá na aba Legislações. Então, além de adquirir o seu módulo, o seu pacote de cursos online, você também tem acesso gratuito às legislações devidamente atualizadas, ok? Então, olha só, nós vamos estudar, sim, através de um bate-papo concurseiro com a participação especial da nossa mascotinha, a Super Clau, trazendo aí alguns acréscimos importantes para o nosso estudo. Vamos já iniciar esse bate-papo concurseiro. Lembrando sempre, Claudete, quero fazer questões, vou elaborar várias questões inéditas para a gente treinar nos moldes da banca, ok? E as questões do concurso anterior, outro de regimento interno de outros tribunais de justiça, posso treinar por elas? Nem pensar. Mó furada essa estratégia. Por quê? Porque cada judiciário é dotado de autonomia administrativa e funcional. E apesar da missão ser a mesma, o exercício jurisdicional, cada um se organiza de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade. Ok? Por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de realizar treinamentos de questões sobre o regimento interno, ok? Isso para qualquer tribunal, para qualquer um. E aí, logo no artigo 1º, o regimento interno já qualifica o Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça, esse órgão de segunda instância, ele é o órgão superior do Poder Judiciário Estadual, certo? Sempre importante, primeiro faça o estudo da Lei de Organização Judiciária, estudou a Lei de Organização Judiciária, depois você ingressa no estudo do regimento interno. É nessa sequência que você tem um estudo bem mais produtivo, ok? Bem mais, tá bom? Fala a mesma coisa? Não, já expliquei que não, já falei que não. Então, um estudo complementa o outro, não são idênticos. Então, esse órgão superior do Poder Judiciário Estadual tem sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado e se organiza pelo regimento interno. Ao Tribunal de Justiça cabe o tratamento de egrégio tribunal, então é assim que você deve se referir ao tribunal, o egrégio tribunal, o tratamento respeitoso, sendo privativo de seus membros o título de desembargador. Você já sabe disso, o desembargador é o magistrado de segunda instância, sabia não? Então, por que você não estudou a Lei de Organização Judiciária antes, né?
Nós já falamos disso no módulo de organização judiciária. É isso. O título de desembargador é o título do magistrado que atua perante a segunda instância do judiciário como um todo. E não seria diferente em Minas Gerais. E eles têm um tratamento de excelência. Então, por favor, na hora que você estiver lá trabalhando, sim, né, perante um desembargador, muito respeito, excelência, com licença, por favor, o que o senhor deseja? Desse jeito. Ah, tá puxando o saco. Tá nada. Tá fazendo o tratamento protocolar adequado, como bom conhecedor da lei que você é. Ok? Desse jeito. E aí, no próprio site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós encontramos a missão do Tribunal de Justiça. Olha lá, garantir no âmbito de sua competência a prestação jurisdicional de qualidade, eficiência e presteza, de forma a atender os anseios da sociedade e constituir-se em instrumento efetivo de justiça, equidade e promoção da paz social. É o principal objetivo, né? A paz social. É para isso que se aplica, que se tem o exercício jurisdicional, para dirimir os conflitos de interesse na busca da paz social em prol do bem comum. Esta é a missão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conhecendo esta missão é que nós vamos entender a estrutura, a constituição, a organização, o funcionamento dos diversos órgãos do Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na Lei de Organização Judiciária, a gente verifica os órgãos do Judiciário como um todo. Aqui o foco é estrutura da segunda instância. Tem o órgão máximo, o órgão plenário, mas também nós temos os órgãos fracionários. No exercício jurisdicional, também temos os órgãos administrativos e olha, o rol é extenso, você sabe que banca gosta disso, tem que dominar, tem que conhecer. E aí, o Tribunal de Justiça é constituído pelos desembargadores em número fixado pela Lei de Organização Judiciária, ok? Neles, compreendidos o presidente, vice, corregedor, geral de justiça. E aí, resgatando, isso é o artigo 3º do Regimento Interno, resgatando a Lei de Organização Judiciária, lá no artigo 11, parágrafo 1º da Lei de Organização Judiciária, já que o regimento remete à Lei de Organização Judiciária para definir o quantitativo de desembargadores, nós temos lá a totalidade de 140 desembargadores. E aí, desses 140 desembargadores, que é o plenário do Tribunal de Justiça, nós temos ali o presidente, 3 vice-presidentes e o corregedor. Aí, lembra que eu falei que tem conflito entre a Lei de Organização Judiciária e o Regimento Interno, lembra? Pois é, já começando a nossa emoção, porque assim, quem disse que estudar regimento interno e organização judiciária não é emocionante? É emocionante. Já para começar com emoção o nosso estudo, vamos lá, vamos voltar aqui. O que disse mesmo a Lei de Organização Judiciária? 1 será o presidente, 3 vice-presidentes, 1 corregedor. Tá, entendi. Aí o artigo 8º do regimento diz assim, ó, são cargos de direção no tribunal. Presidente, vice-presidente e corregedor. Aí você poderia ser uma leitura apressada. Ué, só um vice-presidente tá errado. Não, não tá errado não. Porque tá dizendo quais são os cargos de direção. Quais são os 3 tipos de cargo de direção do tribunal. Presidente, vice-presidente, onde tem 3, e corregedor. Até aí tudo bem. Tá de acordo, nenhum conflito com a Lei de Organização Judiciária, ok? O problema é o artigo 5º do Regimento Interno. Olha isso aqui. O presidente, os vice-presidentes, o corregedor e o vice-corregedor serão eleitos em sessão especial do Tribunal Pleno. Na segunda, vice-corregedor. Vice-corregedor. E a Lei de Organização Judiciária não faz previsão do vice-corregedor. Claudete, o que está valendo? O vice-corregedor, não tenha dúvida. E na prova? Ah, na prova, porque é isso que interessa pra gente. O que você vai responder na prova? Qual o gabarito da prova? Além de saber a matéria, você
tem que saber fazer prova. Devia ser a mesma coisa, mas não é. Infelizmente, nem sempre é. Normalmente é, mas nem sempre é. Se a questão da sua prova for nos termos da Lei de Organização Judiciária, são cargos de direção, né? Ou integram o corpo administrativo do TJ Minas, dirigem o TJ Minas, é isso, né? E aí? Um presidente, é fato, um presidente, 3 vice, 1 corregedor. Deveria estar aqui o vice-corregedor, não está. Aí se a pergunta é nos termos da Lei de Organização Judiciária, você diz que isso aqui está certo. Mas você sabe que o regimento já acrescentou o vice-corregedor. Entendeu? Sempre lembrando que o regimento é ato normativo do tribunal. Já organização judiciária é uma lei de iniciativa do judiciário, mas que tem que passar por todo o processo e trâmite legislativo junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por isso fica mais complicado a alteração legislativa, ok? Mas é um conflito? É. O que prevalece? Vice-corregedor. Mas se a pergunta na prova for nos termos da Lei de Organização Judiciária, não fala em vice-corregedor. E você vai lembrar disso? Claro que vai. Vai gabaritar? Com certeza, porque você já está atento a essa divergência. É assim que se estuda regimento interno e organização judiciária, tá bom? E aí, o mandato desses cargos de direção? 2 anos, terá início com a entrada em exercício no mandato, no primeiro dia útil do mês de julho dos anos pares. Então, olha lá, eles são eleitos na segunda quinzena de abril dos anos pares, abril, maio, junho, julho. Eles iniciam o exercício no primeiro dia útil de julho dos mesmos anos pares, ok? E aí, em caso de vacância, bom, é para eles completarem um mandato de 2 anos, exercerem o cargo de direção por um biênio, mas pode acontecer a vacância. O que é vacância? É o reconhecimento da desinvestidura. Olha, era para ele ficar 2 anos, mas não ficou não. Ou morreu, ou se aposentou, sei lá, alguma coisa aconteceu. Produziu-se a vacância. Vacância não é licença, não é afastamento, ok? Licença, afastamento, férias, o desembargador vai, mas volta. Vacância é passagem só de ida, entendeu? Ele vai e não volta. E agora, não completou o biênio, vacância, o que se faz? Vacância antes do término do mandato, qualquer que seja o motivo, eleito. Isso, nova eleição para completar o biênio. É um famoso mandato tampão. Ele só vai ser eleito para completar o biênio. Esse novo eleito, ele não vai exercer o mandato por novos 2 anos, ok? Não, ele apenas completa o biênio do seu antecessor. E aí, na hipótese acima, a eleição para o cargo vago far-se-á em 10 dias da ocorrência da vaga. Certinho? Ok? Isso na vacância antes do final do biênio. Eleitos, agora está na hora da investidura. A forma mais comum de investidura é a posse. Posse instrumentaliza o momento em que aquele que foi escolhido para o cargo de direção, o momento que ele assume, ele aceita esta incumbência. O presidente, o vice-corregedor e o vice-corregedor tomarão posse perante o tribunal pleno, os 140 desembargadores, numa sessão solene, discurso, né? E aí, num livro especial, tem lá o termo de posse, durante a solenidade tem o compromisso, né? Tem lá, sempre lembrando, aqui não estou para ler todos os artigos, mas encarar todos os institutos, né, do regimento. Em alguns artigos você vai fazer uma simples leitura, fica para você, como é o parágrafo 1º do artigo 6º. Que é só o termo de compromisso, juramento, né, de fiel, bem e fiel desempenhar as atribuições do cargo. E aí se lavra um termo de posse e exercício para documentar esse momento. E esse termo, depois de lido, vai ser assinado pelo presidente e pelos empossados. O desembargador, isso os da administração. Ok? É assim que acontece. Agora, e o desembargador nomeado?
O desembargador nomeado, como é que faz? O desembargador nomeado, ele tomará posse em sessão solene. Você sabe que o tribunal é preenchido por desembargadores, né, nomeados, observados ali o 5º constitucional, não é isso? Onde nós temos aí um 5º de desembargadores que são oriundos da classe dos advogados e do Ministério Público Estadual, exatamente. E aí, eles, depois de realizada a nomeação, depois de realizada, né, o preenchimento do cargo, eles precisam assumir esse cargo de desembargador, certo? E aí eles tomam posse perante sessão solene do órgão especial, que é um órgão representativo do pleno. Então, olha só, atento a isso para sua prova. Os 6 da administração, que é o presidente, 3 vice-corregedor e o vice-corregedor. Os 6 administrativos, eles tomam posse perante o tribunal pleno. Tribunal pleno, ok? Já o desembargador nomeado, ele toma posse perante o órgão especial. Essa é a regra. Ou, se ele desejar, esse desembargador pode ser perante o tribunal pleno. Ou no gabinete do presidente. Então, percebeu? O desembargador, não estamos falando nem de presidente, nem vice, nem coisa, o desembargador, tá? Ou aquele advogado foi nomeado desembargador, MP foi nomeado desembargador, o juiz que agora virou desembargador. Esses aí podem tomar posse perante o órgão especial, ou tribunal pleno, ou presidente do Tribunal de Justiça. Tudo bem? E aí o empossado presta o compromisso, né, de bem fiel desempenhar o cargo, e aí o desembargador, que por força maior ou por enfermidade não tiver condições de comparecer no ato da posse perante o presidente, ele pode passar uma procuração. Interessante, né? Pode acontecer. E aí ele vai tomar posse representado por mandatário. Detalhe que na posse de desembargador não haverá discursos. Não haverá. Pode ter discurso do presidente, vice, corregedor, entendeu? Mas na posse de desembargador é prestar compromisso, lavrar termos, sem discursos. Sem discurso. Poxa, né? O pessoal ia fazer uma solenidade e já cortou ali a festa da galera. Tudo bem? Entendido? Bom, e como que se organiza o tribunal? Como é que ele se estrutura? Olha só, artigo 9º, bem extenso, bem extenso. Infelizmente, banca gosta disso. E você tem que encarar com coragem toda a estrutura do Tribunal de Justiça, ok? Não são órgãos do Poder Judiciário, são órgãos do Tribunal de Justiça. Muito cuidado com isso, ok? Como que o Tribunal de Justiça, esse órgão de segunda instância, como que sua estrutura interna acontece? Quais são os órgãos que compõem o Tribunal de Justiça? O Tribunal Pleno é um órgão. É um órgão. E ele é composto por todos os desembargadores. A totalidade dos desembargadores constitui um órgão máximo do Judiciário Mineiro, que é o Tribunal Pleno, ok? Presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Tudo certo? O Tribunal Pleno, ele é um órgão de dupla função. Ele tem função jurisdicional própria, ok? E tem função administrativa, tá bom? Agora, reunir 140 desembargadores para cumprir suas competências é fácil? Adivinha? Claro que não, né? Complicado reunir 140 desembargadores. Para as sessões solenes nem tanto, mas para decidir votar, né? Complicado. Aí o que acontece? A Constituição Federal permitiu que os tribunais de justiça se estruturem em órgão especial, que é um órgão representativo do Pleno. Ok? É um órgão representativo do Pleno, artigo 93. E aí, o órgão especial é esse órgão representativo do Pleno. É como se fosse uma cópia reduzida do Tribunal Pleno. Tanto que a própria Constituição traz lá as exigências de constituição do órgão especial.
Ele vai ser constituído em Minas Gerais por 13 desembargadores antigos e 12 eleitos. Composição máxima permitida para o órgão especial pela Constituição, que são 25 membros. E nesta composição do órgão especial, além de estar os antigos, metade por antiguidade, metade por eleição. Como o número é ímpar, prevalece a antiguidade, por isso que é 13 antigos. Ok? É que a Constituição diz. Critérios para a composição do órgão especial. Metade por antiguidade, metade por eleição, ok? E observado o 5º constitucional. Aí, 13 mais 12, 25. Tem 25 membros no órgão especial do TJ Minas. Aí, o que determina? Se determina que a antiguidade prevaleça, já que não dá para ser meio a meio. Tá bom? Por isso são 13 antigos, 12 eleitos. E nessa composição tem que ser observado o 5º constitucional. Então tem que harmonizar esses critérios. Tá certo? Depois a gente vai detalhar mais. Agora é só para você ter uma noção desse rol de órgãos do TJ Minas. Corregedoria também é um órgão... detalhe, o órgão especial, ele é um órgão também com dupla função, né? Função jurisdicional e função administrativa, delegadas do Tribunal Pleno. Todas as atribuições do Tribunal Pleno serão delegadas para o órgão especial, todas as competências? Não. Algumas são privativas do Pleno. Uma a gente acabou de ver, que é aqui, ó. Ô, Senhor. Aqui, achei. A eleição e a posse, a eleição e a posse da administração. Ok? Ela é privativa do Pleno. Essa atribuição, essa competência do Pleno não vai ser delegada ao órgão especial. E tem outras, tá bom? Certo? Bom, que mais? Agora, para um exercício típico jurisdicional, nós temos os órgãos fracionários do exercício jurisdicional do TJ Minas, que são as sessões cíveis. São 2 sessões presididas pelo primeiro vice. As 2. Isso mesmo. 2 sessões cíveis presididas pelo primeiro vice. A primeira sessão cível tem 8 desembargadores, representantes da 8ª Câmara Cíveis e da primeira à 8ª, perdão. Representantes da primeira à 8ª. Tá certo? Da primeira à 8ª câmaras cíveis. Nós vamos ter o quê? Representantes na primeira sessão cível, tá certo? Cada um deles escolhido pela respectiva... É um de cada câmara, né? Cada um deles escolhido pela respectiva câmara, dentro de seus componentes efetivos, com investidura de 2 anos, permitida a recondução. Então, assim, o exercício na sessão cível é um mandato de 2 anos, mas que admite a recondução. Detalhe, quem compõe a sessão cível é um membro da Câmara escolhido pela própria Câmara, dentre os seus componentes efetivos. O que é componente efetivo? Quer dizer que o desembargador, que é um membro, né, do tribunal, um membro da Câmara, o desembargador... ele é membro efetivo de diversos órgãos julgadores. Ele é membro efetivo da Câmara, ok? Lotado na Câmara, e ele também se repete em alguns outros órgãos. Esse membro desembargador, ele pode estar na sessão cível, ele também pode estar no órgão especial. Esse mesmo desembargador, não são todos que se repetem, mas perceba que isso é possível. Entendido isso? E aí... Outro ponto muito importante que você precisa entender é que existem os membros efetivos e os membros substitutos. Membros efetivos e os membros substitutos. Membro efetivo é aquele que está lotado naquela Câmara. Ali é a sua casa funcional. Mas esse membro efetivo, ele tem férias, ele tem licença, não tem? Tem. Ele tem os afastamentos, ele é um agente público com seus direitos estatutários. Pode ser, e é bem comum, de que seja necessário
ser convocado o juiz ou um outro desembargador para substituir esse membro que está afastado. Então, nós temos os membros efetivos e os membros substitutos. Percebeu? Só quem pode integrar sessão cível é membro efetivo. Membro substituto não pode ser indicado pela Câmara respectiva para integrar a sessão cível. Entendido? Ok? E aí nós temos também a segunda sessão cível no TJ Minas. Aí na segunda sessão cível nós temos 10 desembargadores, representantes da 9ª à 18ª câmaras cíveis, cada um deles escolhido pela respectiva Câmara, dentre os membros efetivos, um mandato de 2 anos com recondução. Ok? Certinho? Entendido isso, né? Sessões cíveis. Nós temos também os grupos de câmaras criminais. Então, no âmbito civil, a nomenclatura são sessões cíveis. Criminal, grupo de câmaras criminais, reunião de câmaras. Órgão jurisdicional, órgão fracionário jurisdicional. Nós temos ali os grupos de câmaras criminais, que são integrados pelos membros das câmaras criminais. Todos eles, sob a presidência do desembargador mais antigo entre os seus componentes. Bom, então nós temos o primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, certo? São esses. Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Cada grupo, o regimento interno, indica quais são as câmaras criminais que compõem. Percebeu a diferença? Percebeu? Da sessão cível? Na sessão cível, nós temos um desembargador de cada uma das câmaras, integrando a sessão cível. A primeira sessão cível e a segunda sessão cível. No âmbito criminal, das câmaras criminais, é a reunião das câmaras. Todos os desembargadores daquelas câmaras integram os grupos de câmaras criminais respectivos. Aí é só verificar, né? Primeiro grupo de câmaras criminais, composto aí pela segunda, terceira e sexta câmara. Segundo grupo, quarta e quinta. Terceiro grupo, primeira e sétima. É assim que está organizada o grupo de câmaras criminais. E o órgão fracionário, né, de menor quantitativo de membros são as câmaras. Olha lá, câmaras cíveis e câmaras criminais. Tanto as cíveis como as criminais, 5 membros cada uma delas, ok? 5 membros, cuja presidência vai ser exercida num sistema de rodízio pelos membros, observado o critério da antiguidade. Primeiro o mais antigo vai presidir, terminou o mandato dele. Vedada a recondução, olha aqui, vedada a recondução. Próximo mais antigo, desembargador mais antigo, agora é a vez do senhor, excelência. Agora o senhor é o pré-presidente. Já foi, próximo biênio, e assim vai, no sistema de rodízio entre os 5 integrantes da Câmara, ok? Certo? Até que todos os membros tenham exercido a presidência, agora é assegurado o pedido de dispensa. O desembargador falou assim, não quero ser presidente não. Não é isso? Ele pode pedir a dispensa dessa presidência, não quero. As câmaras criminais observam as mesmas regras das câmaras cíveis. Mesmas regras. Tudo bem? Outro órgão do TJ Minas é o Conselho da Magistratura. Conselho da Magistratura, normalmente um órgão correicional voltado para o exercício da magistratura, ok? Ele é composto pelo presidente, pelos vices, pelo corregedor. Esqueceram do vice-corregedor aqui, percebeu? Você vai ter que tomar muito cuidado com isso na sua prova. Se você perceber que a banca foi no Ctrl+C, Ctrl+V, você diz que isso aqui está certo. Se ela não falar nada do vice-corregedor, senão a banca nem percebeu que tinha vice-corregedor. Normalmente é isso. Por sua conta e risco, é claro. Mas vai por mim, são mais de 20 anos dando aula para o concurso, né? Então, assim, eu sei do que eu estou falando. Eu queria muito te falar assim, não, Marcos, isso aí que está errado e a gente recorre. Não, concurseiro tem que garantir a questão ali, ó, na prova, na hora que está fazendo.
Ai, Claudete, errei. Então vamos recorrer, né? Lógico, vamos lá, vamos recorrer. Mas é fato que a gente precisa se ater ao que está escrito na lei. Entendeu? É. E aí nós temos aí o presidente, o vice-presidente, o corregedor, que são membros natos. Você percebe que toda a administração está aqui. São membros natos. Além dos membros natos, nós temos os membros eleitos, que são 5 desembargadores não integrantes do órgão especial. Esses desembargadores são eleitos pelo Pleno, outra atribuição privativa do Pleno não delegada ao órgão especial. E também no Conselho da Magistratura tem que ser observado o 5º constitucional. Também, normalmente não é exigido isso, mas em Minas é. Normalmente o Conselho da Magistratura não se exige que se observe o 5º constitucional. Primeira vez que eu estou vendo isso no TJ Minas. Sim, se exige a observância do 5º constitucional. Então são esses detalhes que você precisa estar muito atento, porque regimento interno trata de organização, de estrutura. Além disso, nós vamos ver o funcionamento e processamento, regras gerais de processamento do regimento interno, todas aquelas regras cobradas no seu edital. Nós vamos entender regimento interno, ok? Com certeza. Olha só, se você está assistindo essa primeira parte da aula, essa introdução ao estudo da matéria pelas redes sociais, vai lá no site do curso superprofessores.com.br, adquira o seu módulo completo. Pode comentar aqui no YouTube, pode compartilhar à vontade, indique para os seus amigos, vem para cá fazer parte desse time de sucesso, esse time de heróis. Vamos voar muito alto e conquistar a vaga com conhecimento, gabaritando todas as questões. Combinado assim? Olha só, te aguardo lá no curso superprofessores.com.br para a segunda parte da aula e toda a matéria. Te aguardo, vai lá. Tchau, tchau.